Olá, queridos amigos, eu sou a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é Corpo e Mente Caminham Juntos 2, porque eu já gravei um outro vídeo há algumas semanas atrás com esse mesmo título e algumas pessoas pediram para que eu continuasse contando os casos clínicos que ocorreram neste artigo. Então, eu resolvi gravar a continuação, o número 2, que é o vídeo de hoje. Eu falo sobre um artigo que foi publicado em 2012 pelos pesquisadores da Universidade Católica de Brasília. Um grupo de psicólogos foi até o pronto-socorro de um hospital particular, entrevistando, fazendo consultas psicológicas com as pessoas que davam entrada ao PS com problemas físicos. E então, essas pessoas conseguiram fazer uma ponte, correlacionar de uma forma belíssima as emergências médicas com os estados psicológicos e emocionais emergentes do indivíduo, ou seja, duas emergências, a física e a emocional, caminhando juntas, porque o indivíduo é um todo. Nós não estamos separados, não existe cabeça sem corpo, nem corpo sem cabeça. Todos os nossos processos mentais acabam se revelando no físico. E muitos processos físicos, quando nós conscientizamos o que está acontecendo com o nosso físico, normalmente nós vamos encontrar no nosso psiquismo, na nossa mente, um estado mental, emocional muito equivalente ou muito parecido com a manifestação física. Então, ilustrando como isso se dá, eu vou contar o primeiro caso, que foi de uma moça muito jovem que chegou ao PS com muita dor de cabeça e ela não respondia às medicações tradicionais e precisou ser internada. A equipe psicológica foi até o quarto, entrevistando, fazendo uma sessão psicológica que ela de bom grado aceitou, e ela começou a relatar uma vida desde a infância de muitos abusos, violência doméstica, abuso de pai, depois casou, abuso do marido, abuso de substâncias tóxicas, e ela ia dizendo que no decorrer de toda a vida ela pegava esses problemas e colocava debaixo de uma pedra, porque ela achava que esses problemas tinham que ser esquecidos. E num dado momento, durante a consulta psicológica, ela relata, sem perceber, que a cabeça dela doía tanto, mas tanto, que parecia que a cabeça estava embaixo de uma grande pedra. Veja, só na consulta psicológica ela pôde perceber, através da própria fala, que ela colocava os problemas da vida debaixo de uma pedra e embaixo de uma pedra parecia estar também a cabeça dela que doía tanto. A conscientização desta dinâmica de não falar dos problemas, de tentar esquecê-los, mas na verdade, sem esquecê-los, eles ficavam impressos no corpo físico, parecendo então que o corpo queria lembrá-la que ela deveria de alguma forma resolver aqueles problemas. Nem sempre a gente consegue resolver objetivamente um problema, mas a gente tem que tentar resolver pelo menos no âmbito sentimental, emocional e psíquico. Aí tudo continua igual, mas nós temos a capacidade de estarmos diante de uma situação de vida igual, mas nós diferentes, com uma consciência aumentada, com uma resolução interior que nos traga serenidade. E um outro caso foi de um senhor de 70 anos que tinha a responsabilidade de ficar com um neto e chegou o momento em que esse avô precisou ensinar a esse neto ir para a escola sozinho.
Então o avô trabalhava, não conseguia levá-lo para a escola e treinou ele para pegar o ônibus, aonde ele pegava, aonde ele descia. Treinou alguns dias e depois deixou o menino ir para a escola sozinho. E qual não foi a surpresa dele que um dia o neto não voltou para casa. E ele ficou muito angustiado, muito desesperado e ele vomitava sem parar. Até que ele, saindo à procura do neto, conseguiu encontrá-lo. O garoto estava perdido e ele trouxe o neto para casa muito aliviado, mas aquele mal-estar digestivo, aquela ânsia de vômitos não passava. Quando ele deu entrada no pronto-socorro com este problema e foi medicado, a equipe psicológica dos psicólogos perguntou para ele: o senhor já passou por uma situação como essa antes? O senhor já teve crises de vômitos antes? E ele se deu conta que em outras vezes que ele sentiu muito medo, angústia, desespero, ele reagia desta forma, apresentando esse sintoma digestivo. Então, ao conscientizar esse funcionamento psíquico dele, o sintoma físico diminuiu e ele pôde, não é que numa outra situação isso não possa acontecer, mas ele já não vai ficar tão desesperado, achando, por exemplo, que tem um câncer no estômago. Ele vai provavelmente saber, eu costumo reagir dessa forma. Eu vou ao hospital, eu vou investigar, eu vou medicar, mas eu vou também me acalmar, sabendo que se trata de um funcionamento característico da minha personalidade. Percebe? Então nós vamos vendo que ao perceber como o nosso psiquismo funciona, como o nosso emocional reage, nós podemos muito serenamente e muito gradativamente também nos libertarmos destas amarras que muitas vezes nos mantêm doentes e sem um diagnóstico adequado, quando no físico, muitas vezes, nada é encontrado. Nós devemos sempre investigar o emocional e o mental. Bom, eu espero que vocês possam refletir sobre isso na vida de vocês. Se vocês gostaram, dê um like, comente, compartilhe, assine o canal e experimente a joelheira do sono, Sandy Físio. O link de descrição está aqui abaixo desse vídeo. É o acessório que ajudará você a dormir muito melhor e acordar sem dor nas costas. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.